Hoje reservamos para si um programa concentrado em assuntos do seu dia-a-dia. Dos aditivos da gasolina aos protetores solares, nada é deixado ao acaso. E é sob tempestade que avançamos para o próximo minuto. Saiba como se originam os relâmpagos e os trovões. O relâmpago é o clarão produzido pela descarga elétrica entre duas nuvens de chuva ou entre uma das nuvens e o solo. Normalmente é acompanhado por um trovão, que é uma onda sonora que resulta do aquecimento brusco do ar envolvente à zona de descarga, o que provoca uma expansão explosiva dos gases atmosféricos. A imagem do relâmpago propaga-se à velocidade da luz, aproximadamente 300 mil km por segundo, enquanto que o trovão se propaga à velocidade do som no ar, muito mais reduzida, de aproximadamente 340 metros por segundo. A enorme diferença entre a velocidade de propagação da luz e a velocidade de propagação do som explica o facto de o relâmpago ser percepcionado muito antes do som do trovão. A duração dos trovões está, de certa maneira, relacionada com a extensão do relâmpago, na medida em que depende da diferença das distâncias do observador ao ponto mais próximo e mais afastado da descarga elétrica. Em geral, a duração do trovão varia entre 5 e 20 segundos. Depois de revelarmos um mistério da natureza, passamos para outro onde a engenharia tem muito a dizer. Conheça o motivo que impede os novos carros que estão no mercado de usar gasolina com chumbo. Os motores a gasolina são chamados motores de explosão. Neles, a ignição de combustível é provocada pela faísca emitida pelas velas após compressão da mistura da gasolina com o ar. Para aumentar a eficiência, usam-se razões de compressão relativamente elevadas e apenas as gasolinas com elevados índices de octano suportam essas pressões sem que haja autoignição. Nos carros antigos, o índice de octano era aumentado pela adição de tetraetil chumbo, mas havia libertação de chumbo para o ambiente e ele é tóxico, pelo que foram abolidas as gasolinas com chumbo. Por outro lado, a obrigatoriedade da redução das emissões de hidrocarbonetos, óxidos de azoto e monóxido de carbono, todos eles prejudiciais à saúde, levou também à introdução dos catalisadores nos automóveis modernos, contribuindo para a degradação daqueles gases. Ora, o chumbo é também um veneno para estes catalisadores, porque carros com catalisador não podem usar gasolina com chumbo, sob pena de envenenamento irreversível do catalisador. Com a chegada do calor, é habitual usar protetores solares para proteger a pele das radiações ultravioleta. Já se sabe que os devemos aplicar, mas deixamos que os especialistas expliquem porque são realmente importantes. Os protetores solares são produtos aplicados na pele por milhões de pessoas durante os meses de verão, com o objetivo de a proteger das radiações solares UVA e UVB. Ambas são responsáveis pelo bronzeado, mas os raios UVA penetram mais profundamente na pele e alteram as fibras elásticas, provocando o envelhecimento prematuro. Por outro lado, são responsáveis pela formação de certos tipos de tumores malignos por mutação das células da epiderme, os queratinócitos. Existem dois tipos de protetores para a pele que atuam como verdadeiros filtros solares. Os filtros físicos são constituídos por partículas minerais que dispersam a radiação solar. O dióxido de titânio é um dos mais usados. Já os filtros químicos são formados por substâncias químicas que absorvem a radiação indesejável. Contudo, como uma determinada substância não absorve toda a gama de radiações, a maioria dos protetores solares incorpora vários químicos na mesma formulação. A temperatura ambiente é um fator que condiciona o nosso bem-estar. Gostamos de nos sentir bem em nossa casa, sem muito calor nem muito frio. Para isso, há um trabalho que começa logo a partir da fase de projeto dos edifícios. Sentimos-nos confortáveis termicamente quando as trocas de calor entre o nosso corpo e o ambiente estão em equilíbrio com o calor produzido pelo nosso metabolismo. O conforto é conseguido para várias condições ambientais porque o nosso corpo tem mecanismos de adaptação poderosos, mas limitados. Por isso, os edifícios devem ser pensados de forma a proporcionarem condições dentro desses limites. A temperatura do ar e das superfícies do contorno dos espaços, a velocidade do ar e a umidade são fatores que influem no conforto e que são fortemente condicionados pela concepção do edifício. O projetista deverá tentar otimizar as condições de conforto por meios naturais.
No inverno, interessa minimizar as perdas térmicas para o exterior, através do isolamento da envolvente, e maximizar os ganhos de calor. Neste contexto, os envidraçados são elementos importantes porque permitem tirar partido do sol. No verão, como é óbvio, o objetivo é o oposto. Devem evitar-se as grandes áreas de envidraçados e devem, sobretudo, ser previstos dispositivos eficazes de sombreamento e uma ventilação adequada. Hoje em dia, os aviões já se tornaram no meio de transporte indispensável, mas para garantir que são construídos com segurança, é necessário realizar ensaios que agora, além de mecânicos, podem também ser feitos numa dimensão virtual. As estruturas aeronáuticas têm de ser projetadas e certificadas com muitos ensaios mecânicos. São eles que permitem a construção segura de aviões. Trata-se de procedimentos muito complexos que vão desde a seleção dos materiais até à estrutura real a utilizar, como uma asa ou a fuselagem. No entanto, como é um processo demorado e caro, leva a um aumento do valor gasto na construção de aviões. A melhor forma de diminuir os custos de desenvolvimento é a substituição de parte dos ensaios mecânicos por ensaios virtuais. Eles são baseados em modelos computacionais avançados que combinam a mecânica da fratura com métodos numéricos, como o chamado método dos elementos finitos. Os ensaios virtuais permitem prever o comportamento mecânico das estruturas desde o início da aplicação das cargas até à ruptura final. Para além da redução dos custos de desenvolvimento, esta tecnologia é capaz de otimizar a geometria das várias estruturas usadas no avião. Desta forma, é possível reduzir não só o peso dos aviões, mas também o consumo de combustível. É o ponto final no Engenharia no Minuto. Se quer saber mais sobre o mundo que o rodeia, não perca os próximos programas. Conto consigo.